Então, bom dia. Hoje vamos falar sobre o tema Um Toque, Três Curas. É, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, é importante a gente ter a fé verdadeira, a fé genuína, né, de acreditar que há um Deus maravilhoso, né? Como a gente sempre trabalha, a gente vê a manifestação de Deus na nossa vida, porque a gente não pode hoje ter Jesus, né, em nosso meio. E nós vamos falar hoje sobre como era o ministério de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Ele, ao estar aqui na Terra, ele passou por vários lugares, né, ali no Mar da Galileia, em várias cidades, e ali ele operava milagres. Fazia pessoas enxergar, pessoas que não andavam a andar, né? E ressuscitavam também os mortos. Jesus operou maravilhas quando ele esteve aqui neste mundo. E muitas que não foram nem documentadas no próprio livro, porque não teria nem espaço, né, ali para ser documentado tantos milagres que Deus operou. Hoje nós não temos a presença física de Jesus no nosso meio, mas nós podemos senti-lo, podemos tocá-lo, podemos ir de encontro a Ele quando nós temos as nossas necessidades, porque Ele ouve as nossas orações, Ele atua na nossa vida e Ele sempre está disponível para nos atender. Basta nós irmos até Ele. E é justamente hoje eu vou falar sobre destacar uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e com apenas um toque nas vestes de Jesus, ela foi curada. Né? Jesus estava vindo de Gadara, era um lugar onde ele havia acabado de curar um endemoniado, né? Libertar uma pessoa, um homem que estava preso com demônios dentro dele, uma legião de demônios que foi ali colocados, né? Deus permitiu que entrassem numa manada de porcos, eles foram precipitados, né? Para o mar adentro. E depois daquele momento que ele esteve ali, Jesus ele foi retirado daquele local, né? Foi convidado a retirar, as pessoas não gostaram, apesar de Jesus ter salvo, né? Libertado um homem. E Jesus então se dirigiu para o outro lado da margem do Mar da Galileia, agora em Cafarnaum. E lá havia uma grande multidão esperando Jesus. E no meio dessa multidão apareceu um homem, né, o principal da sinagoga, chamado Jairo, que convidou Jesus para ir até a sua casa curar a sua filha, que estava há muitos dias com uma febre, estava muito doente, e se Jesus não fosse, né, ela morreria. E enquanto Jesus estava se dirigindo, né, à casa do Jairo, uma mulher chegou, né, e tocou em suas vestes, roubou toda a cena e Jesus ficou, imobilizou o coração de Jesus. Jesus então para, né, diante de lá e eu convido vocês agora para abrir o livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 25 a 29, que diz: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Então a gente percebe aqui que essa mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Ela não foi levada, ninguém a levou, mas ela foi na simples convicção, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Que tamanha fé essa mulher possuía, né? E naquele momento, estar com uma hemorragia, uma mulher considerada nos seus períodos menstruais, era considerada uma mulher impura, né? Nas leis judaicas, a mulher era tratada como se tivesse lepra. Tudo que ela pegasse, tudo que ela sentasse, ela deitasse, ela estava contaminado, né? E também, até no caso de ela, se ela morresse no período, né, que ela estivesse, o seu cadáver teria que passar por um período de purificação especial. Então, imagine só a condição dessa mulher se encontrava. Como estava o estado físico dela, o emocional dessa mulher. E a mulher, ela devia se sentir o quê? Envergonhada, porque ela não tinha contato com as pessoas. Ela vivia isolada da sociedade, ela tinha era considerada impura, e também a sua condição de pobreza, porque tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ela tinha despendido tudo em busca de uma cura, de médicos em médicos,
para poder resolver essa sua situação. Então ela não restava, né? Ela estava se sentindo envergonhada, muitas vezes com autoestima baixa e, e rebaixada, sem contar, né, as condições que ela estava financeiramente. No entanto, ela não deixou que nada disso a impedisse de se aproximar de Jesus. E quantas vezes nós, né, nos deixamos ser abalados pelos problemas, pelos desafios que nós temos na vida, às vezes uma fala de alguém, né, que nos machuca, nos impede de continuar. Às vezes a gente está desempenhando um trabalho tão bonito, está fazendo algo tão bom, né, na igreja mesmo, a gente vê, e por causa de uma fala ou um comentário, a gente se entristece. E a gente acaba desmotivando. Por que então a gente não buscar forças em Deus para continuar seguindo, né? E tantas outras coisas que advêm no nosso dia a dia. A gente às vezes acorda bem, quer fazer isso, aquilo, e vem uma ou outra coisa, ou uma situação que nos enfraquece, nos murcha, mas isso vai depender da maneira como nós agimos aos problemas que sobrevêm a nós. Então, está dependendo da nossa atitude. Então, a nossa atitude, assim como essa mulher teve a atitude de ir ao encontro de Jesus, de deixar que nada da sua impureza, de se aproximar das pessoas, porque ela estava considerada impura, ela devia se afastar das pessoas, mas ela não deixou que isso fosse um obstáculo para buscar a sua cura, né, de buscar o encontro com Jesus. Então, nós também precisamos ter essa fé de que se apenas eu tocar, se eu apenas estar próxima a Cristo, eu estarei mais fortalecida, eu estarei mais convicta de continuar nessa jornada cristã. Porque a nossa jornada, a nossa caminhada cristã, ela é contra, né, a maré. Nós remamos contra a maré. É uma caminhada difícil de ser seguida, mas com Cristo, com as nossas atitudes, com a nossa convicção de que há um Deus que caminha ao nosso lado, que está nos fortalecendo e nos anima a cada momento. E como é que nós vamos nos animar? Tendo a comunhão com Cristo, né? Nós temos que buscar a Cristo. Nós não podemos vencer as adversidades do tempo se nós não estivermos ligados a Cristo. Então, o sucesso nosso dessa caminhada cristã é estarmos conectados com Jesus. E aqui fala como era essa mulher, né? Antes de ter o encontro com Jesus e após o encontro com Jesus. Então aqui fala que quando Jesus disse, a tua fé te salvou, ele confirmou a convicção de que ela tinha em seu coração, que ao tocar no mestre seria curada, né? Ela nunca tinha visto um milagre realizado por ele, e mesmo assim acreditava que Jesus tinha poder para curá-la. E aí vem a primeira situação que eu trago hoje para nós, que é a fé que nos sustenta em tempos de crise, é aquela que não depende de evidências e se mantém até mesmo contra as evidências. Então, aquela mulher nunca tinha visto Jesus realizar um milagre, ela só tinha ouvido falar dele, e assim ela foi, mesmo não tendo nenhuma evidência de que ele curaria, ela foi em busca dele, se eu ao menos tocar em suas vestes. Então, que fé, né, ela desenvolveu. E é realmente o que Hebreus fala. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E nós, como cristãos, nós vivemos com esse pensamento no céu, algo que nossa mente é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para nós. E nós cremos, né? Nós buscamos alcançar um dia estar nas mansões celestiais, porque nós temos a fé de um Deus que criou todas as coisas, atuou no mundo e atua e atuará ainda nas nossas vidas, né? Fazendo maravilhas no meio do seu povo. Então, é essa caminhada, é essa fé que nos mantém e que nos sustenta. E aqui fala que isso significa que em determinados momentos da nossa vida, nós enfrentamos situações, né, únicas, e situações com as quais talvez ninguém tenha passado, e nas quais você não tenha nenhuma evidência clara de qual foi de qual caminho devemos seguir. Mas a despeito disso, você precisa confiar no Senhor. Então, nós passamos por muitas situações que parecem impossíveis, situações que nós pensamos que não tem solução, mas com Cristo nós precisamos confiar nele para enfrentarmos todos os problemas. Surgirão situações em nossas vidas pelas quais
outros também passaram e não suportaram, mas você não pode desanimar. Precisa continuar confiando. Então, no momento que a gente mais precisa de Cristo, parece que a gente freia, né? E fica ali, sofrendo aquela situação. E é nesse momento que a gente mais precisa, né, de Cristo, é que nós devemos correr em busca do seu auxílio. E nós devemos nos ajoelhar e clamar a misericórdia de Deus. E clamar a sua presença, a sua atuação, a sua manifestação em nossa vida. É nesse momento que nós precisamos mais ir de encontro a Ele. Não basta crer no que diz respeito a Cristo. Devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é aquela que o abraça como Salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. Muitos consideram a fé como uma opinião. A fé salvífica é um acordo pelo qual aquele que recebem a Cristo se une a Deus em aliança. A fé é genuína, é vida. Então a gente precisa viver a fé genuína. É o nosso respirar. É aquela ligação direta que nós temos com o Pai. Nós só vamos ter boas condições de vida, nós só vamos ter bons resultados nas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Nós só vamos ter a nossa mente mais esclarecida quando estivermos ligadas à videira verdadeira que é Cristo. E a fé genuína é aquela que nos leva a se unir a Cristo em um concerto. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, diz o seguinte: versículo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. Então, Cristo deu o primeiro passo. Ele veio a este mundo e nos salvou do pecado. E pelo seu sangue, pelo preço que ele pagou pela nossa vida, nós podemos ir de encontro com ele. Nós temos esse concerto, essa aliança, né, com Deus, essa ligação com Jesus, porque Ele nos ama. Ele nos ama a tal ponto que deu a vida para nos salvar. Então, o que Deus mais deseja é salvar a todos nós. Só que nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos ir todos os dias, tocar as suas vestes e receber a cura que nós precisamos, espiritual, a cura física, a cura emocional. Porque nós vivemos num mundo tribulado, um mundo que não ouve os cristãos, que ridicularizam muitas vezes a nossa fé, mas nós precisamos estar sempre buscando em meio à multidão, ir de encontro e agarrar nas vestes de Cristo, porque a única maneira que temos de continuar a caminhada cristã é nos apegarmos a Ele. E continuando, aqui fala que o quadro dessa mulher pode representar a realidade de muitos de nós, que talvez há muito tempo estejamos sofrendo com uma enfermidade física, mental, emocional, ou um problema que reputamos humanamente impossível de ser resolvido, e que em função disso você esteja a ponto de desistir, né? Nós seres humanos ficamos resistentes, assim, desistimos muitas vezes, porque às vezes parece que tudo é impossível, as pessoas não... A gente tenta, tenta, tenta e parece que nada vai, né? E a gente tende a desanimar, a desistir. Mas você precisa compreender que quando tudo falha, Jesus sempre aparece no caminho de pessoas de fé. Então, as pessoas podem parecer que tudo está falhando, parece que tudo está desmoronando, mas saiba que nós não podemos desanimar de ir ao encontro de Cristo, de buscar, tocar em suas vestes. Nós não podemos desistir da fé em Cristo, porque é quando tudo falha que Deus mostra a solução. Deus atua, Deus está sempre ao nosso lado. Nosso Deus é socorro bem presente em tempos de necessidade. Quando estamos em perplexidade, mesmo antes de lhes revelarmos nossas angústias, Ele está tomando providências para a nossa libertação. Quantas vezes, pensa um pouco, quantas vezes já passou por uma situação em que você não tem mais o que fazer e Deus trouxe a solução, né? A gente vê tantos testemunhos de pessoas que acabou o gás e não tinham dinheiro, e de repente surge alguém com gás na sua porta, ou com dinheiro exatamente para comprar o gás. Ou quando a gente está precisando de alguma coisa seja resolvido, e passa ali um médico e diz, vai ser assim, e tudo se resolve.
Deus usa, né, meios que trazem a solução. Então, nós precisamos nunca desistir, nunca desanimar e sempre lutar, porque quando mais nós precisamos, é que nós mais precisamos lutar e renovar e reavivar a nossa fé em Cristo. É diante dos problemas, é diante dos desafios que nós devemos clamar mais a Cristo, que nós devemos orar mais, que nós devemos clamar a urgência que nós precisamos de atender a nossa necessidade, porque Cristo, Ele ouve as nossas orações e Ele atende às nossas necessidades no momento certo. Antes de nossas ações, Deus conhece as nossas intenções. Continuando lá em Marcos, no capítulo 5, agora no versículo 30 a 33, diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Né? Ela tocou de maneira incondicional a Jesus. Então, ela pretendia tocar. Né? Deus conhecia a intenção. Então, antes mesmo das nossas ações, Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe quais são as reais motivações que estão por trás de nossas ações. São legítimas e verdadeiras ou não? Então, Deus sabe quais são as motivações que estão por trás de nós. E Ele sabe, Ele entende aquilo que você está buscando, se é verdadeiro ou não. E foi um toque de confiança. Se eu apenas o tocar, ficarei curada. Nossa, que confiança que ela teve, né? E somente por ouvir falar das maravilhas que ele operava, eu vou ao encontro dele. Eu vou tocar em suas vestes e ficarei curada. Ela desejava ser curada do mal que a atormentava por 12 anos. O propósito era receber a cura. E quantas vezes, né, em seu ministério, Jesus se deparava com pessoas que buscavam milagres e dizias: que queres que eu te faça? Né? Jesus mesmo, ele se prontificava. Que queres que eu te faça? Quer ser limpo? Quer andar? Quer ser curado? Né? Deus, ele oferece isso todos os dias a nós. E essa mulher, ela acreditava que Jesus tinha o poder de restaurar a sua saúde. Às vezes, o braço da fé parece demasiadamente curto, até mesmo para tocar as vestes do Salvador. Mas a promessa permanece, garantida por Deus. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Então, queridos, nós não estamos sozinhos. Nós passamos por lutas e dificuldades, mas saiba que há um Deus que está prestes a nos socorrer no momento em que nós gritarmos e clamarmos por sua ajuda. No momento em que nós vamos ao seu encontro todos os dias, ele está ao nosso lado e ele está lutando as lutas e batalhas que travamos neste mundo. Em resposta à sua fé, Jesus diz em Marcos, no capítulo 5, versículo 34, e ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Através de um único toque, essa mulher recebeu 3 curas. A cura física, né? Através disso, o seu sangue foi estancado, a sua hemorragia foi finalizada, ela finalmente foi curada dessa doença. A segunda cura foi a emocional. Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha e disse: vai-te em paz. Né? Como ela ficou ali tremendo diante daquela multidão toda, se aproximou dela, né? Ela estava ali e Jesus a confortou. Filha, chamando de filha, né? Algo bem íntimo, assim, bem, conectado, assim, de muito querido, né? Ou seja, você não está sozinha. Você é muito amada por mim. Você é muito especial. Eu te criei e quero que você seja salvo, né? E disse: vai-te em paz, né? Segue tua vida, né? Vai agora curada, viver feliz, né? Sua situação foi resolvida. E a terceira cura é a espiritual. Jesus disse: a tua fé te salvou.
porque Jesus quer oferecer muito mais do que a cura física e emocional. Jesus quer nos dar a salvação. Ele quer que nós tenhamos uma vida totalmente transformada, renovada, uma vida que a cada dia a gente possa ser uma nova criatura em Cristo. Pelas providências divinas, às vezes somos levados a Cristo por causa de um problema, um sofrimento, uma enfermidade ou uma dor que nos aflige. E às vezes perguntamos: por que, Senhor? Por que que nós passamos por tantos problemas? Por que tanta tribulação nós enfrentamos? Mas por trás de todas as situações mais difíceis da nossa vida, a mão de Deus está nos guiando para seus mais elevados planos e propósitos para a nossa vida. Saiba que Deus conhece o final da tua vida. E se você conhecesse o final de sua vida também, você iria passar pelos mesmos caminhos que que você passa hoje. Porque Deus conhece. Ele conhece o final da sua história. Ele conhece o final da sua vida. E é por isso que ele te leva, às vezes, por algumas dificuldades, por algumas tribulações que passamos. Mas tudo isso é o plano e o propósito que ele tem para a nossa vida. Porque ele sabe o final que nós temos. E é final bom, de felicidade. E se nós passamos e travamos essas lutas que enfrentamos hoje, é para nos fortalecer. Fortalecer espiritualmente, fortalecer emocionalmente, para que nós possamos ter não somente essa cura de física, emocional, espiritual, mas tenhamos também a salvação. Hoje, nós não temos mais a presença física de Jesus entre nós, mas pela fé podemos contemplá-lo e tocá-lo. Jesus convida hoje você a tocá-lo através da fé, para que suas feridas sejam curadas, para que a sua esperança seja restaurada, para que a sua fome espiritual seja saciada e para que seus pecados sejam perdoados. Que nós possamos não deixar que nada impeça de irmos em busca e encontro com o nosso Cristo, de tocar as suas vestes e sermos limpos e curados e também salvos. Que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos essa convicção de que mesmo diante de tantas dificuldades, isso não nos venha a desmorecer, a desanimar de ir buscar e estar sempre conectados a Cristo. Que Deus abençoe a vocês e tenham um bom domingo. Vamos orar agora. Convido a Rose para orar conosco, Rose. Eu vou orar e depois você ora, tá? Linda mensagem. Amém. Querido e amado Pai, eterno Deus, louvado seja teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse dia de domingo que começa agora. E nós estamos prostrados diante de Ti, Senhor Deus, para pedir perdão dos nossos pecados e entregar nossas vidas nas Tuas mãos, confiando com fé, acreditando nesse Deus maravilhoso que a Débora falou agora. O Senhor Jesus não está caminhando aqui visivelmente conosco, mas o Senhor está do nosso lado. O Senhor nos carrega nos teus braços, Pai. E obrigada por essa mensagem, uma mensagem que encoraja a, a nós ficarmos firmes, porque logo o Senhor vem. Daqui a pouco o Senhor está chegando e não vai haver mais tantos problemas que a gente vê aqui nessa terra. Senhor, nessa pregação, o Senhor tocou no meu coração. O Senhor falou comigo e as dificuldades podem vir, mas o Senhor está comigo. A dor pode vir, mas o Senhor está comigo. O que vier, Senhor Deus, não pode abalar, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com essas pessoas que estão aqui no Go Six. Cada um que veio aqui hoje, Senhor Deus, não acordou porque quis, acordou porque o Senhor despertou. Claro que todos têm compromissos a fazer, mas dê uma paradinha aqui para ouvir, Senhor, para ouvir essa mensagem, Senhor. Uma mensagem que encoraja a termos mais confiança no Senhor, mesmo na tribulação, como passa essas pessoas que estão enfrentando a causa do câncer. E principalmente, Senhor Deus, todos aqui são especiais para Ti. Mas a dona Rosalina, Senhor Deus, ela tem sofrido
já na idade que ela está, Senhor Deus, ela tem sofrido com o câncer e não pode fazer absolutamente nada, nem os médicos. Senhor, tenha misericórdia dessa mulher. Com essa idade que ela tem, com certeza, Senhor Deus, ela tem tantas experiências para contar. Mas é agora que o Senhor está permitindo que ela sofra alguma coisa, porque o Senhor tem um propósito nisso. Em tudo nós temos que ver o propósito do Senhor. Eu ouvi que o Senhor vai ter um momento, o Senhor permite que o santo sofra agora, mas vai chegar um momento que o Senhor vai dizer basta. E esse sofrimento, Senhor, que nós passamos, que muitos aqui passam, tem um propósito. É para cura de algum coração que precisa ser chamado a atenção para ti, Senhor. Então, que na família da dona Roselina, que o Senhor possa atuar ali, Senhor. Que através desse problema que ela tem, dessa dificuldade, dessa doença que ela está, que possa atrair os filhos para a oração, para buscar o Senhor, que possa atrair os amigos para orarem mais, para estar mais juntos e saber que nós dependemos de Ti. Oh, Pai querido, muito obrigada pela mensagem que a Débora trouxe. Ela realmente, essa mensagem falou nossos corações. Muito obrigada, Senhor Deus, pela oração inicial do irmão Francisco. Abençoe ele, abençoe a vida dele, Senhor. Ele que prega da tua palavra, Senhor Deus, que ele possa estar cheio do Espírito Santo para aonde ele for pregar, ele também possa falar nos corações como hoje a Débora foi usada por ti. Muito obrigada. Obrigada pelo pastor Anderson, pelo cuidado que eles têm com o grupo do Go Six, a nossa família aqui. Eu ainda te peço uma bênção especial na vida da Karen. Ela entrou pela primeira vez aqui, Senhor. Eu não sei se ela ouviu todo o sermão, porque ela estava com dificuldade para abrir seu microfone. Mas que o Senhor possa abençoar ela de uma maneira tão especial, Senhor. Ela, como perdeu o seu cônjuge recente, mas que o Senhor possa ser o companheiro dela, o amigo dela, o pai, aquele que abraça ela, Senhor. Toma ela em teus braços de amor. Abençoe, Senhor, eu estou com minhas mãos sobre o meu caderninho de oração. E o Senhor sabe cada pedido aqui. O Senhor sabe cada necessidade aqui. Que o Senhor vai de encontro, Pai, com cada um. Alguns aqui já foram riscados, mas é tão poucos que foram riscados, Senhor. Ó, Senhor, tenha misericórdia. Cura o teu povo. Visita, Senhor, cada coração nessa manhã. E que o nosso dia seja um dia, Senhor Deus, para honrar e glorificar o teu nome. Que venha acontecer na nossa vida o que acontecer, o que nós não sabemos, mas nós temos a certeza que nós temos o Senhor do nosso lado. Estamos te buscando nessas horas da manhã, Senhor, porque o Senhor possa ser o dono da nossa vida nesse dia de hoje. Muito obrigada, Pai. Abençoe meu lar, abençoe os meus filhos, meu esposo, e abençoe também a cada casa aqui representada. É no teu nome, Pai querido, que eu te peço e te agradeço. Amém.